programa que você vai ouvir agora está ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional. Abriu-se a porta racional para a participação do homem na vida cósmica. É a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Está entrando no ar o seu programa Boa Noite, Brasil Racional. A despeito de, nas últimas semanas, termos chamado a atenção de vocês, ouvintes, para os descalabros que vão pelo mundo, seja na questão da violência, seja na questão dos maus tratos da natureza, resolvemos, mais uma vez, abordar esses assuntos. O fato é que, incessantemente, chegam ao conhecimento de todos nós, situações que produzem perplexidade geral. Vejam a violência atingindo nossas crianças, comprovando que a fase em que vivemos é mesmo a fase de liquidação dos feitos da fase de animal racional. Crianças, em companhia de seus pais, são atingidos por balas perdidas nas escolas, nas ruas, em todo lugar. Nossas crianças já são conhecidas em todo o mundo como vítimas maiores de nossa violência social. Mas não para aí. A questão dos maus tratos da natureza novamente vem à tona. Vocês viram as cenas do ocorrido no Paraná? Centenas de casas destruídas, mortos e muitos feridos em várias cidades daquele estado. Mas não se resume apenas a esses fatos hediondos o quadro falimentar que estamos vivendo. Falência física, moral e financeira. A exemplo disso, muito recentemente, ouvimos de nosso próprio presidente a afirmação de que nosso país está falido. Agora, ouvintes, reflitam um pouco conosco e conjecturem se esses fatos não implicam numa relação de causa e efeito. Qual a causa? A cultura racional responde: uma mudança de fase natural da natureza atingiu de forma irreversível o pensamento humano, e este não tem condições mais alguma de equilibrar os pensadores. E assim aí está o desequilíbrio geral de tudo e de todos. Não vai parar por aí, não. Enquanto todos insistirem em ficarem ligados a uma fase que não existe mais. Os chamados de atenção têm sido muitos de que a fase é outra. É a racional. Então, acorda, gente, que já dormiram demais. Mas fiquem conosco, porque nós estamos chegando. Boa noite, amigos ouvintes da Super Rádio Tupi. Boa noite, Brasil. Estamos chegando e levando até você o amor, a paz e a concórdia universal contida na escrituração dos livros Universo em Desencanto, de cultura racional. O conhecimento de cultura racional é o conhecimento de si mesmo, do porquê vive aqui em cima desta terra, como animal racional, vivendo uns contra os outros, para ver que a cultura racional é o tesouro dos tesouros de toda a humanidade, porque levará todos a seu verdadeiro estado natural. Tudo isso e muito mais numa viagem inédita de 45 minutos através da base e da lógica racional. Para vocês participarem deste programa, escreva para a Super Rádio Tupi,
Avenida Nadir Dias de Figueiredo, número 1329, Vila Guilherme, São Paulo, CEP 01021, ou ligue para o Disque Racional. O Disque Racional para vocês ouvintes participarem e falarem com essa tripulação é fone 291-2884 e 948-2598. Anotaram? É 291-2884 e 948-2598. E fiquem atentos, pois vamos decolar. Liguem-se nessa energia, porque está começando agora o seu programa de cultura racional deste domingo. Uma mensagem do racional superior contida na obra Universo em Desencanto. A mente humana é tida como o equipamento mais complexo que figura na composição do ser humano. A cultura racional se ocupa em explicar-nos a importância do funcionamento regulado do relógio com suas máquinas, que é a nossa cabeça. Que máquinas são essas? Quantas são? Funcionam todas a um só tempo? A máquina do desenvolvimento da imaginação é a máquina magnética. A máquina elétrica é a máquina do desenvolvimento do pensamento. E a máquina racional é a máquina do desenvolvimento do raciocínio. São 3 máquinas alojadas no relógio, que é a cabeça. Essas 3 máquinas tiveram no início de sua fase, cada fase dessas é simbolicamente denominada de milênio pela cultura racional. Didaticamente, os milênios são divididos em 7 eternidades cada um. Mas as eternidades não implicam tempos convencionais iguais. Cada um tem o seu tempo próprio, seu prazo de duração, de acordo com a necessidade de transformação cíclica. O segundo milênio marcou o início da energia elétrica, e agora, no terceiro milênio, é o início da energia racional, em 1935, que foi quando iniciamos o seu desenvolvimento. Para ver que são 3 energias, cada qual movimentando uma mecânica do conjunto da formação da vida degenerada, deformada, poluída, enfraquecida, misteriosa, enigmática e fenomenal. Portanto, são 3 mecânicas. 2 delas estavam preparando todos através de 2 energias, elétrica e magnética. A magnética foi a mecânica material do primeiro milênio. Elétrica foi a mecânica celeste do segundo milênio. Depois de preparado por essas 2 mecânicas energéticas, todos ficaram em condições de se conhecerem. Foi assim que todos começaram a se conhecer, como agora estão passando a se conhecer, porque esta é a fase da mecânica racional. Então, não é à toa que nós estamos chegando com essa divulgação de cultura racional, que vai sacudir o magnetismo obstruidor da iluminação desse relógio humano, que é a sua cabeça. Pois, por não haver efeito sem causa, hoje conhecem a estrada da degeneração, a estrada da descida, a estrada das transformações,
e conhecem também a estrada da subida para poderem voltar de onde saíram um dia na condição de seus próprios ancestrais, por a vontade de ser livres, para ver que o livre-arbítrio é a causa própria da natureza de si mesmo. Foi ele, o nosso livre-arbítrio, quem produziu toda essa deformação, desde o início. E por ter o livre-arbítrio causado a sua própria natureza degenerada e deformada, é que nos tornamos sofredores das consequências de sermos o que somos: animais racionais, pensadores, sofredores e mortais. Encantados nesta atmosfera natural dos irracionais, irradiados do magnetismo que vibra em nossas células nervosas, em nossos bulbos terminais, em nossos neurônios, que são os canais por onde passa a energia adquirida junto à natureza. Ficamos magnetizados pelo magnetismo que contamina a nossa pessoa. E que daí a energia penetra pelos poros, pela respiração, pela alimentação, penetra no corpo e dá consistência ao que somos: seres degenerados e deformados. Por se tratar de seres ligados a duas energias da deformação que tem uma origem racional. E numa deformação que tem essa origem, a própria natureza já é desequilibrada, que fará os seus feitos, que são viventes, aspiradores de todas as energias do campo de vida deformado. Assim, tem a radioatividade, o átomo, a eletricidade, os aromas, odores e gases, bons e maus, da vegetação, da flora. E tem a poluição, que são os envenenamentos da atmosfera por gases e vapores venenosos produzidos nas fabricações das artes e dos produtos da civilização. Daí surge a contaminação dos ares e dos ambientes circundantes, que o vivente respira da atmosfera carregada, saturada de gases de ação carbônica. Não bastasse isso, cada ser, tudo que existe neste ambiente deformado, é corpo ou corpúsculo que exala, que expele, que irradia correntes invisíveis de fluidos e gases diferentes, sob a forma invisível de combustão magnética. E é essa combustão de energias de caráter magnético que é expelida pelos seres, que faz com que o pensamento não pare. Mas a fase do pensamento terminou e os pensadores todos perderam o direito de viverem pensando, como seres da classe de animal racional, porque a fase do pensamento foi também a fase que a humanidade viveu em curto, desligada de sua origem. E agora que está terminada essa fase da máquina do pensamento, animais racionais estão sabendo quem são e o que eram, antes de serem o que são. Todos sabendo que são habitantes, que habitavam o mundo racional e que aqui estão materializados sob a forma de máquina de raciocínio. Animal porque se materializaram na matéria, deixando assim de serem o que eram, seres racionais, por se materializarem como animal, decorre o nome animal de origem racional. E assim se tornou o ser humano, que é o racional, vivendo no segundo mundo, deformado como animal. E a energia racional une o ser humano aos irmãos racionais, porque este segundo mundo, deformado em matéria, agora na fase racional, está unido ao mundo racional, o primeiro mundo dos puros, limpos e perfeitos. Mas primeiro e segundo mundo
é um modo de dizer, porque verdadeiramente tudo é um mundo só. É que um é um mundo puro, limpo e perfeito, e o outro é uma parte do mundo puro, limpo e perfeito que deformou-se e ficou enfraquecido, degenerado e poluído, cheio de defeitos. Uma natureza desregulada, porque transformou-se nesse mundo de matéria. Mas não que houvesse, porque nunca houve mesmo um motor intelectual ou um arquiteto que arquitetasse esse flagelo horroroso, que é esse mundo de matéria. Os arquitetos foram seus próprios habitantes que habitam essa natureza deformada e revoltada contra os crimes e os despropósitos contra as suas leis naturais. A natureza se revoltou contra os abusos de seus habitantes, que metem os pés pelas mãos, dizendo: o mundo é nosso, a vida é nossa. No entanto, sem ter uma planta, sem ter um mapa, sem ter uma bússola do mundo em que vive, como podem deixar de viver às custas de imensos sacrifícios? Como todos estão vivendo, e sem ter com quem contar, nem onde se agarrar, e todos vivendo sem se conhecer. Não podem. Nós não podemos, ninguém pode. Ninguém pode mais viver assim. Não percebem que a natureza está advertindo a todos à custa de imensos maltratos telúricos? São intempéries, terremotos e enchentes, e moléstias de toda sorte implacáveis. Mas agora chegaram ao ponto final, porque é hora de se ligarem ao mundo racional. Ligados e vendo a sua origem, que é o mundo racional. O ponto final de que é de origem racional. Vendo os seus irmãos e entrando em contato com eles. E agora, os endereços onde você encontra o livro Universo em Desencanto em São Paulo. Livraria Racional Centro, Rua Nova Barão, loja 32, fone 255-2699. Livraria Racional Augusta, Rua Augusta 986. Casa Racional de Santo Amaro, Rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo, 216, Sobreloja, Santo Amaro, São Paulo. Ou pelo reembolso postal, Caixa Postal 78.019, CEP 26131, Belfort Roxo, Rio de Janeiro. E agora, as informações da semana. Pois é, minha gente, aqui estamos de novo com o seu programa de cultura racional de todos os domingos. E agora, nessa sessão de informações, nós estamos relatando aqui algumas correspondências que nós recebemos e com muito agrado vamos falar dessas correspondências. Nós temos aqui uma correspondência que veio de Enivaldo Pires, da caravana da Ponte Rasa. E o Enivaldo está, em primeiro lugar, nós agradecemos o Enivaldo porque ele está parabenizando aqui a equipe pelo programa, gostando do programa, e também solicitando que a gente mencione
a 10ª Conferência do Rio Grande do Sul de Cultura Racional, que está para ser realizada no centro de Porto Alegre, o ginásio Nossa Senhora do Rosário, salão número 400, Praça Dom Sebastião, número 2, esquina da Avenida Independência. O dia do evento é o dia 21 de junho de 92, será realizado esse evento às 14 horas, nesse domingo. Então está aí a nossa informação e o nosso apoio para mais esse evento, que é a 10ª Conferência do Rio Grande do Sul de Cultura Racional. Muito bem. Maria do Carmo, nós temos aqui também uma correspondência, já que nós falamos do pessoal do Sul, que veio lá de Samanduva, Rio Grande do Sul, e essa correspondência nos diz o seguinte: ao programa de Cultura Racional, Universo em Desencanto, Rádio Tupi, prezados apresentadores, ontem sintonizei pela primeira vez o programa através da TV Paulista. Vários anos da Tupi Paulista. Vários anos se passaram sem que eu sintonizasse um programa radiofônico racional. Anteriormente, há 6 ou 7 anos atrás, diz ele, já ouvia o nosso programa dominicais, na época da Rádio Mulher. E ele diz aqui: estou atualmente parado com a leitura, mas vou dar sequência no desenvolvimento racional. Parei no 14º fascículo da tréplica. Há 6 anos que não estou em dia com a leitura, mas nunca perdi a convicção racional e faço divulgações também. Sempre estou sintonizando a frequência vibratória da energia racional espacial cósmica do 3º milênio. Estou ciente e consciente que somente a racionalização universal poderá trazer a paz, amor e a concórdia geral. Se for possível, ele solicita aqui enviar-me o último fascículo, o número 943, editado e também ditado pelo Racional Superior, juntamente com o Jornal Racional mais recente. Eu agradeceria, pois pretendo atualizar-me racionalmente. Mas ficarei sempre na sintonia do programa e aguardarei resposta. Então, aí está o recado do Elcio Luiz Lurzel. Ele escreveu lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Samanduva, onde, Maria do Carmo, a frequência da Tupi está chegando. Elcio Luiz? Elcio Luiz Lurzel. Elcio Luiz, que bom te ter de volta, né, na família racional. Seja bem-vindo, né? E aqui nós temos as informações de hoje. Hoje teve grande caravana de porta em porta. A GRUD, a Banda de Cultura Racional, a banda Universo em Desencanto, esteve divulgando na Vila Mariana, no bairro de Mirandópolis e proximidade. A banda fez divulgação de porta em porta. E no próximo final de semana tem viagem para Curitiba. Sexta-feira, dia 29, saem os ônibus para Curitiba. Eles saem às 21h30 de Santo Amaro e às 22 horas da estação Santa Cecília do metrô. E maiores informações a respeito da viagem a partir de quarta-feira, a partir das 17 horas, com a Dona Alice, na Casa de Cultura Racional, pelo telefone 277-0099, 277-0099. Este é o telefone da Casa de Cultura Racional. E vamos reforçar um recado do Júlio Fonseca de Imbu. O Júlio está com força toda para botar uma caravana lá em Imbu e convoca os estudantes de cultura racional das imediações para se comunicar com ele. O telefone dele é 494-5050, 494-5050, ou então se encontrem aos sábados a partir das 8 ou entre as 8 e 13 horas no ponto final do ônibus Pirajutara. Muito bem, Júlio Fonseca. E nós temos contemplados. Somos 3 contemplados hoje, que é o Ailson, que vai receber o primeiro volume da obra Universo em Desencanto. O Ailson é um leitor antigo de cultura racional. Ele andou viajando muito e agora ele nos solicita um livro. Há algum tempo o Ailson fez a solicitação e foi sorteado hoje. Temos a Rosângela Terezinha de São Judas e temos o Luiz Pereira. O Luiz Pereira é lá de Feira de Santana, na Bahia. Vai receber o primeiro volume da obra Universo em Desencanto. Ao Ailson, a Rosângela e ao Luiz Pereira, sejam bem-vindos e a nossa saudação racional a todos. E temos aqui também um recadinho para
Esse recadinho vai para Botucatu. A pessoa pede informações sobre a viagem de Curitiba. Então, essas informações são conseguidas com a Dona Alice às quartas-feiras nos 2700099. Muito bem. Mas, Júlio, temos também uma correspondência aqui, uma querida correspondência da nossa estudante de cultura racional da Baixada, não é isso? Você poderia dizer alguma coisa? É isso mesmo, Valdir. É a Odete Pereira do Patrocínio, lá de São Vicente, Santos. E ela nos mandou aqui uma poesia que nós vamos levar ao ar. Fábrica da Vida. Salve divina Mãe Natureza, fábrica de seres diferentes. Grande é a sua fortaleza, faz um pingo d'água virar gente. Todo respeito à Mãe Natureza, ela lapida seus feitos, para todos saberem com certeza o que é certo e quais são os seus direitos. Dá o direito de viver a todos que querem saber quem são, para voltar para o mundo de origem e assim ela cumprir sua missão. Tá aí, né, Valdir? Que beleza, então, a contribuição da Odete com a poesia racional. Muito bem. Então, Rosana, por favor. Vamos dar prosseguimento hoje a um novo quadro sobre perguntas e respostas. Muito bem. Então, queríamos esclarecer os ouvintes o seguinte: algumas pessoas entrevistadas têm colocado algumas questões, eles são ouvintes do programa, são conhecidos nossos, e têm colocado algumas questões, algumas perguntas para que nós possamos responder no ar. E eles foram entrevistados, suas perguntas foram gravadas, e agora nós estamos, então, aqui prontos para passarmos as respostas aos queridos ouvintes e consultantes. Vamos lá, Aldo. É chegado aquele momento gostoso de descontração em que você, ouvinte, participa fazendo a sua pergunta. Aí, então nós vamos primeiro à primeira pergunta do senhor Ailton Pinheiro. O senhor Ailton Pinheiro pergunta aqui para a equipe se existe céu e inferno e onde fica. Vamos ver o senhor Ailton fazendo a pergunta ao vivo. Inferno, onde fica? Aí, senhor Ailton, então a sua pergunta é a seguinte, a resposta na fase racional. Céu e inferno, no sentido religioso, nesse que existe lá o inferno com os diabos, com seus garfos espetando as pessoas, né, as pessoas más, e o céu com seus anjinhos para as pessoas boas, isso foram histórias feitas para guiar um povo mais antigo, um povo mais atrasado, não é? Então, em épocas passadas, as pessoas precisavam ser guiadas pelo temor. Se não fosse pelo temor, a pessoa ainda não teria a condição para poder seguir uma linha superior. Então, os nobres, os mais sábios, faziam de forma a levar essas imagens ao povo mais rude para poder levá-los para onde eles queriam levar. E isso foi assim, como muitas histórias existem, né? Então, é uma forma de levar as pessoas, de guiar essas pessoas no sentido religioso. Então, criaram o céu, criaram o inferno, criaram o purgatório e tudo mais. Mas, tudo isso fruto da imaginação das pessoas. Porque, na verdade, nós entendemos na cultura racional que o inferno para o ser humano é o afastamento dele do seu ponto de origem, do seu mundo verdadeiro. Quanto mais longe a pessoa fica do seu ponto real, da sua origem, mais afastado do seu pai,
verdadeiros, o raciocínio superior a todos os raciocínios, se é que a gente pode dizer que está distante, mas a humanidade ficou desligada, né? Mais o embrutecimento, mais a materialização, a gente pode dizer que esse mundo aqui é um inferno. Podemos dizer que esse mundo aqui é um inferno, porque reina a confusão, reina a injustiça, reina a fome, reina o desespero, né? E daí por diante. Então, na cultura racional, a gente pode ter um paralelo no seguinte sentido: olha, céu para o estudante de cultura racional é retornar ao mundo de origem, é retornar ao mundo racional, retornar à sua fonte de energia racional em perfeita harmonia. E inferno é se manter nesse mundo elétrico e magnético, na deformação, sujeito às transformações, sujeito à própria morte, né? A próprio desconhecimento de si mesmo, a falta de identificação, a perda da verdadeira identidade, a não saber quem somos, de onde viemos, a não saber de onde vêm todas essas 7 partes da natureza. Então isso é uma forma interna de infernizar a pessoa, porque o maior sofrimento é a pessoa não conhecer a si própria. Quem não conhece a si próprio, não sabe por que existe, vive num estado desalentado. A pessoa, quando começa a estudar a cultura racional, imediatamente começa a entrar em contato com a sua base de origem, começa a entrar em contato com o raciocínio superior, que é o racional superior. Isso é suficiente para ir libertando a pessoa dessas amarras, desse sofrimento todo, porque vem aquela voz interior, vai acalmando a pessoa. Então veja só, hoje a gente pode dizer que inferno é a gente não conhecer a nossa origem, é não conhecer o conhecimento de volta para o nosso mundo de origem, para a energia própria do ser humano, energia racional. Isso é o inferno. E céu é estar ligado ao nosso mundo de origem. Então, quem está com o livro Universo e Desencanto nas mãos, está mais perto do céu. E quem está sem o livro Universo e Desencanto, está aí sujeito à liquidação, está vivendo no inferno em vida, né, Valdir? Pois é. O Sr. Ailton, a sua pergunta, ela abre espaço para uma questão bastante abrangente. Nós poderíamos examiná-la estrito sensu, ou seja, nós poderíamos examiná-la verificando a situação de cada pessoa. Porque eu me lembro agora de um texto lido na obra Racional, em que o racional superior afirma que cada qual faz o inferno de si mesmo e cada qual faz o céu de si mesmo. Embora nós estejamos vivendo em um mundo que não é o nosso e que torna a vida de todos nós infernal, o racional superior tem algumas recomendações para que individualmente a gente possa se conduzir dentro desta mecânica deformada. E fazer o céu de si mesmo, ou fazer o inferno de si mesmo, significa plantar para colher. Plantar espinho, colhe espinho. Plantar vento, colhe tempestade. E as pessoas e nós temos um arbítrio para fazermos essa plantação e sofrermos as consequências ou os benefícios dessa colheita. Então, em estrito sensu, o racional superior usa até uma expressão peculiar, que nós não devemos proceder como Cleopantoma, aquele que se aborrece à toa, aquele que chega na maioridade com adulto, com a pompa de quem foi muito bem criado, e procede infantilmente, se aborrecendo e se irritando com tudo. Então, procedendo assim, estamos individualmente, cada um de nós, plantando e colhendo, investindo e obtendo então o retorno do investimento. Amplo senso, o Paulo colocou agora muito bem, eu até gostaria de recapitular, porque na nossa mensagem nós colocamos um texto mostrando que existe o inferno sim. Encantados nesta atmosfera, diz o texto da mensagem de hoje, que é uma atmosfera natural dos irracionais, nós, irradiados do magnetismo que vibra em nossas células nervosas, em nossos bulbos terminais, em nossos neurônios, enfim, em todos os canais por onde
passa a energia, nós ficamos magnetizados pelo magnetismo que nos contamina. E vivendo assim, senhor Ailton, como nós estamos vivendo, está aí no mundo, as notícias não nos deixam, não desmentem nada do que nós estamos aqui falando, que realmente vivemos um momento de horror e inferno, não é isso? Valdir, inclusive a pessoa que está aí nesse inferno, nesse mundo aqui, na verdade ela pode, a partir da ligação com a cultura racional, ela pode viver no céu estando no meio do inferno, não é verdade? Perfeitamente, bem lembrado, né, Paulo? Porque, aliás, a finalidade da cultura racional é ligar-nos em vida neste mundo horroroso e pavoroso de viver, um verdadeiro inferno, ligar-nos, portanto, em vida ao céu, ou um sinônimo muito bom de céu, o mundo racional. Então aprenda como é que você vai fazer isso, como é que é esse enigma aí, lendo o Universo em Desencanto. Vamos à segunda pergunta agora. Existe karma. O que é? Tá aí. Então a segunda pergunta também do senhor Ailton Pinheiro, né, Rosana? Então, se existe karma, o que é o karma? O karma, quando a gente fala essa palavra, está aí no sentido espiritual, né? No sentido espiritual, aquela questão de que você fez alguma coisa em vidas passadas e agora você vem com uma situação de ter que pagar isso de alguma forma, né? Então a gente vai, esse é o sentido normal do que é conhecido como karma. Agora, existe o karma positivo, isso é bom que fique esclarecido, e o karma negativo. Quando eu faço mal para alguém, eu estou criando um karma negativo. E quando eu faço um bem, eu faço um karma positivo. Também tem isso aí. Na cultura racional, senhor, ou seja, como a lógica do conhecimento racional, a gente vai dizer que o karma está ligado também, dentro daquelas 7 leis, à lei de causa e efeito. Aquilo que a gente faz a alguém, uma alteração qualquer que nós façamos no sentido qualquer para uma pessoa, interferindo no andamento ou alterando o que é o padrão natural, né? Pode ser qualquer ação, pode ser até, vamos dizer, um caso mais grave, né? Um assassinato, tirar uma vida. É uma alteração muito grande nas linhas naturais. Então, tudo aquilo que é alterado, existe a causa, tem o seu efeito e tem o retorno. Então, essas 3 leis, a lei de causa e efeito, a lei do retorno da natureza e a lei de karma e dharma, são as 3 leis que formam, então, uma resposta a essa pergunta que o senhor nos faz. Realmente, o karma tem sentido de fazer com que a gente entenda que na natureza não existe efeito sem causa, tá bom? Então, eu pediria até para o João Carlos, que está aqui conosco hoje, que desse uma complementada nesse assunto, né, João? Sobre o karma aí. O que você tem para dizer aí para o nosso amigo aí? E baseado nisso que Paulo acaba de informar, não nos resta ficarmos reclamando o que colhemos hoje, fruto do passado, e sim usarmos o eterno presente para produzir hoje o que colher amanhã. Muito simples, mas a humanidade caminha como cegos em tiroteio, apanhando de uma natureza. Na cultura racional, por ser uma cultura superior, a pessoa desenvolvendo o raciocínio, ela fica fora da lei do karma. Então, isso que nós estamos falando é aquilo que é conhecido como lei do karma. Por quê? É o envoltório elétrico-magnético nessa esfera eletromagnética encantada. Agora nós temos o desencanto da cultura racional que vai eliminar esses efeitos. Então, é uma mudança muito grande. Então, elimina todas essas condições anteriores a uma outra fórmula, né? Porque é a divina providência atuando, né, Valdir? Mas, sabe, agora a gente fica curioso o que é que o professor Baccaro, que está no telefone, acha dessa questão do karma, né, professor Baccaro? Boa noite. Boa noite. Então, professor, chega mais. Vamos entrar na abordagem do que seja o karma. Não sei se o professor Baccaro, não sei se você ouviu a pergunta do Ailton Pinheiro.
Ele pergunta para nós se existe karma e o que é. Então, aproveitando a tua ligação, lá vai uma pergunta para você. É exatamente como você acabou de explicar, não é? É tudo relacionado com o envoltório eletromagnético, e enfim, são as duas energias, a elétrica e a magnética, não é? A elétrica comandando o pensamento e a magnética comandando a imaginação, não é? Então, para que o indivíduo realmente possa ficar livre disso que é chamado karma, só tem que desenvolver o raciocínio, a única forma, não é? Isso também porque, com a nova mudança de fase da natureza, os modos, os costumes, a forma de encarar a vida, o viver, mudou, não é? Mudou tudo para que possamos retornar à nossa verdadeira origem, não é? E a cultura racional está aí para resolver problemas de calma, de karma, espiritismo, umbanda, tudo, não é? Tudo isso é desvendado pela cultura racional. É isso aí, Bacana, muito bem. A gente agradece. E qual é a novidade que você tem aí para os nossos ouvintes hoje? Olha, a novidade é o seguinte. Como eu já havia dito, eu estava preparando uma revista, né, chamada Culturas Paralelas, e agora vai ser concretizada. Ela entrou na fase final de impressão gráfica. Dentro de uns 20 dias, mais ou menos, né, ela estará na Praça de São Paulo, principalmente nas livrarias, né, na livraria da Rua Nova Barão, da Rua Augusta, lá de Santo Amaro. E é uma revista que aborda a cultura artificial e a cultura racional. Ela trata do artifício mostrando que ele é uma forma de lapidar, preparar os seres humanos, não é, para uma cultura superior, que é a cultura racional. Isso através de vários assuntos. Então, nesse primeiro número, como manchetes, não é, assim de capa, tem a Amazônia do terceiro milênio, a falência do sistema de educação mundial e da inteligência humana, e a AIDS e a violência tem cura. São as 3 manchetes, além de outros, não é, assuntos que são abordados em 32 páginas. Não é? Então são temas sempre empolgantes ligados à fase racional, né, Bacana? Exatamente, mostrando como, através do artifício, a gente chega ao que a cultura racional mostra, com base lógica. Muito bem. Então a gente já fica aí ligado que dentro de 20 dias estará na praça a revista das Culturas Paralelas, né? É, mais ou menos. Se por acaso ela surgir nessa semana, no sábado, avisa a gente aí, né? Eu estarei junto a vocês. Tá bom, Bacana. Fica para o outro. Ok. Tá? Então um abração a você, nós estamos chegando no finzinho aqui. Tá. E na semana que vem a gente repisa aí, já passa novamente a informação. Tá, muito obrigado. Tá, um abraço para você. Boa noite racional para todos. Boa noite. Tá. E agradecemos a participação do João Carlos, do Nelson Bacaro e a todos os ouvintes que ficaram ligados nesse programa. Até domingo e fiquem agora com o programa do Tony Awad. Até domingo e... Boa noite, Brasil Racional.